Hoje nós começamos a falar sobre pastoreio, sobre pastor. Na quarta-feira, nós falamos sobre aquilo que o Evangelho tinha de prerrogativa, onde você percorre, onde você ensina, onde você prega o Evangelho do Reino e você cura toda a sorte de doenças e enfermidades. Então Jesus, ele fez uma grande jornada, ele estava numa grande jornada pregando o Evangelho, cumprindo sua missão. Mas os seus olhos nessa jornada enxergam algo, pessoas aflitas e exaustas. Qual é o motivo? Ovelhas que não têm pastor. Aflição e exaustão é para quem não tem um cajado e uma vara sobre você, ou sobre ele. Se você está aflito e se você está exausto, é porque você não sabe quem é o seu pastor. Nós sabemos que todos vão ser levantados primeiramente em algum ministério. Nós temos aqui mestres, nós temos aqui pastores, nós temos aqui apóstolos, nós temos aqui evangelistas, nós temos profetas. Em algum ministério Deus vai te levantar. Só que para todos eles tem uma coisa que a gente precisa aprender. Entenda aí, eu preciso ter o coração de pastor. Jesus não se autodenominou apóstolo. Ele levantou apóstolo, mas ele não disse, eu sou apóstolo. Sabe por quê? Porque na visão apostólica de Jesus, ele era, nesse ministério apostólico, um bom pastor. Porque ele sabia que naquele momento, ele ia levantar apóstolos que iam aprender a ser apóstolos com ele. Mas ele iria exercer na terra a figura e o ministério do bom pastor. Vamos lembrar, eu tenho que ter a mente apostólica, a voz profética, os pés do evangelista, o coração do pastor, as mãos e os braços do mestre. Principalmente nesse tempo onde nós estamos vivendo, o mundo precisa de pastores, pessoas aflitas e pessoas exaustas. O que o mundo precisa, não sou eu que estou falando, olha, eu estou vendo um monte de gente exausta, estou vendo um monte de gente aflita, porque eles não têm pastor, como ovelhas que não têm pastor. O que a gente precisa? Pastores. E aí nós entendemos algo. Jesus nos enviou para irmos e fazer discípulos. O fato do envio já é apostolado, mas fazer discípulos é pastoreio. Isso não é só o papel do apóstolo, isso não é só o papel do pastor. Nós nos pastoreamos uns aos outros. Isso faz parte da igreja. Quando a Bíblia diz, exortai, admoestai, honrai. Quando eu vejo a Bíblia falando isso, eu estou dizendo, meu Deus, o irmão, ele pode ser um instrumento de pastoreio, e a igreja vai ser uma comunidade de cura. Portanto, nós precisamos ter o coração de pastor para que as coisas aconteçam. Querido, se você pegar a palavra, as duas palavras no Novo e no Antigo Testamento, você vê que discipulador, fazer discípulos, tem tudo a ver com a palavra apacentar. Apacentar significa dar de comer, você instruir, você ensinar. E quando você pega a palavra aqui para fazer discípulos, fala assim, ensinar, instruir. Ei, nós não fomos chamados para apacentar somente os da igreja, nós somos chamados para alcançar aquele que está lá fora, que precisa ser apacentado também. É interessante que algumas bíblias colocam na frente da palavra pastor, colocam assim, líderes, em Ezequiel 34. Líderes, pastores, por isso que está tudo conectado, e a gente fica tentando e arrumando desculpa. Ah, querido, quem não quer crescer, arruma desculpa. Quem quer crescer, assume o compromisso. Presta atenção em algo que nós vamos bater muito nesse mês. Se a igreja não tiver a essência da ovelha e o coração do pastor, nós não vamos cumprir a nossa chamada. O coração do bom pastor em nós é o que nos faz amar a ponto de dar a vida pelas pessoas. Lembra aquela pergunta que a gente fez em alguns cultos atrás, pelo que eu estou disposto a morrer? Se eu não estou disposto a morrer porque eu não encontrei uma causa para viver. E uma das coisas para que nós entendamos o coração do bom pastor é, nós precisamos voltar a ser ovelha. O que é uma ovelha? A ovelha é dócil. A ovelha é ensinável. A ovelha ela é guiável. E ela é doadora. Tem muita empresa que vai mudar de patamar quando a visão começar a ser, eu não tenho uma empresa simplesmente para sustentar minha família. Eu tenho uma empresa para investir no reino. Entenda algo. Ou nós somos ovelhas, ou não somos. E a Bíblia coloca o seguinte, se não somos ovelhas, nós somos bodes.
E eu descobri uma coisa: pior que ter lobo é ter bode. É praticamente joio e trigo. Por isso que Deus vai ter que separar. A Bíblia diz que quando a gente chega lá, Ele vai separar para a fila da esquerda os bodes, e para a fila da direita vão ficar somente o quê? Então eu preciso aprender a ser ovelha aqui. Nós só seremos bons cristãos, discípulos e etc. se nós somos ovelhas. Nós só seremos bons pastores se nós aprendemos a ser ovelha. Apóstolo, mas se eu aprender a ser ovelha, quais os benefícios que eu vou ter? Simples. Vinde a mim, vós que sois chamados do meu Pai, ovelhas. Ei, ovelha se deixa cuidar, se deixa tratar, ela é sarada, ela é curada, ela não ficará enferma. Ela não permanece enferma. Ela pode ficar enferma, mas ela não permanece enferma. E aí, nesse olhar de Jesus, Jesus olha assim e fala assim: a seara é muito grande. São quase 100.000 pessoas na nossa região, mas são poucos os trabalhadores. Se você ainda não se levantou para ser o pastor da sua geografia, porque você precisa ser ajustado primeiro como ovelha. A questão é que às vezes, olha só, presta atenção, eu posso orar a Deus, mas se Deus não achar a ovelha, Ele não faz. O bom pastor responde ao chamado e às necessidades das ovelhas. Qual é a nossa essência? O que nós estamos fazendo? Nós não estamos juntos aqui na igreja à toa. Nós não estamos nesse bairro à toa. Deus olhou para cá e falou assim: tem muita ovelha desgarrada, eles estão exaustos, eles estão aflitos, como ovelhas que não têm pastor. E quando Ele olha para nós, Ele diz: vocês me conhecem, então sejam o que eu chamei vocês para ser. Como que nós vamos fazer? Percorrendo nossa geografia, ensinando, pregando o evangelho do reino, curando os enfermos, expulsando demônios, pastoreando as ovelhas que Deus nos confiou. Querido, você pode cantar 300 músicas dizendo: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. Mas o que Jesus disse para Pedro me incomoda sempre. Porque quando Pedro foi perguntado: Pedro, tu me amas? Pedro falou: sim, então apacenta. Se você quer mostrar que ama a Deus, apacenta.